35, Brasil 35. É o partido de Cloriza Linhares, ela que vai disputar, vereadora, já foi vereadora em Grossos e vai disputar agora o cargo majoritário, governo do Rio Grande do Norte. Cloriza, na pesquisa que foi realizada pelo Instituto SETA neste fim de semana, na pesquisa espontânea, seu nome apareceu com 1,3, né, ponto percentual. E aí eu queria que você já analisasse como é que está aí esse início de caminhada. Penso que tem sido muito positivo. Cloriza não tem nenhum histórico político. Cloriza é uma pessoa que nasceu na família humilde, né? Passamos fome, vender algodão doce lá no centro de Mossoró. Cloriza Linhares também trabalhou em vários segmentos, uma vida pautada em muito trabalho e luta, filho de pequenos comerciantes, minha mãe dona de casa. Então a gente tem um histórico de vida não muito comum a quem está na vida pública, política. Fui agente penitenciária, policial penal hoje, fui professora, porque professora sempre continua sendo, né? Sou servidora do Tribunal de Justiça, contadora. Então a gente acumula ao longo da vida experiências que a vida nos preparou. Então, além disso, sou mãe de uma criança que nasceu com a deficiência, uma síndrome rara, que tem um atraso cognitivo severo, quase débil mental, né? E essa criança hoje, para honra e glória do meu Deus, ela superou a excepcionalidade através da psicomotricidade relacional, que é uma metodologia que a gente aplica na saúde, educação e ação social. Também me pós-graduei em psicomotricidade relacional, justamente para proporcionar às pessoas sobre a possibilidade de transformação. Passei muitas dificuldades na minha vida conjugal, relacional, a parte profissional, mas eu posso dizer a você que é uma mulher que tem na sua vida a palavra superação. E diante do que a gente vem vivendo hoje no estado do Rio Grande do Norte, nossos filhos nas ruas ameaçados pela essa violência sem medida, a falta de emprego, a desigualdade que proporciona essa guerra civil que a gente está vivenciando entre as pessoas, o desrespeito, é que me leva a vir realmente a estar aqui. E uma pessoa que sai do anonimato, em poucos meses já começa a aparecer de forma espontânea, eu só posso avaliar que isso é muito positivo. E o que é que a senhora pretende fazer para mudar essa realidade do Estado, já que é candidata de oposição? Olha, a gente tem a formação em contabilidade, foi minha primeira graduação, a segunda em Direito, curso a terceira em Psicologia e tenho pós-graduação em Gestão Pública, Segurança Pública e Cidadania, Direito Administrativo, Direito de Família e Sucessões. Então a gente ao longo da vida acumulou algumas digamos assim, experiências, inclusive contabilidade gerencial também, uma pós que eu tenho. E eu trabalhei 7 anos com escritório recuperando empresas falidas. E a cada 10 empresas, 8 eram problemas de má gestão, mau gerenciamento ou desvios de recursos. E isso não é diferente na gestão pública. Então, quando a gente fala em gestão ou fala em tirar algum órgão ou alguma empresa de uma situação negativa, passa por um planejamento estratégico, mas tem que ter o desenvolvimento econômico sustentável. Sem essa palavra, a gente não vai chegar em canto nenhum, porque não vai faltar dinheiro para a segurança, para a saúde, para a educação e para a infraestrutura. Então é preciso pegar o que a gente tem de melhor, que são os ativos naturais, que são muitos, o Rio Grande do Norte tem, e pegar uma pessoa que queira transformar o estado do Rio Grande do Norte num estado desenvolvido para proporcionar essa mudança que todo mundo quer. Cloriza, você não vê essa vontade de fazer isso na atual gestora? Porque todo mundo que se candidata diz que quer fazer, que tem capacidade de fazer. Qual é a sua diferença para a atual governadora Fátima Bezerra? Primeira coisa, qual é a experiência que a Fátima Bezerra tem com gestão? Qual a formação? Professora, eu também sou. E isso impede de ser uma boa gestora? De forma alguma. Qualquer professor pode ser um grande gestor. Mas primeiro tem que conhecer e se qualificar. Você entregaria a sua família a uma pessoa que não sabe dirigir para levar seus filhos à escola? Primeiro ponto. Ela tem 30 anos de vida pública. Ouvimos essa mulher falar a vida toda em direitos trabalhistas, em defender e foi crescendo nesse discurso.
E hoje a gente assiste professores reclamarem de salário que ela mesma esteve como relatora. A gente viu um policial morrer lá na governadoria reivindicando direitos trabalhistas. Aí já me chama muita atenção como é que uma pessoa que fez sua vida pública pautado nisso está sofrendo e está proporcionando o inverso aos seus. Cloriza, qual a diferença? Muita. Cloriza passou fome, Cloriza é filho de micro e pequenos empreendedores. Para quem não sabe, o Brasil hoje, 78% dos empregados vem dos micro e pequenos empreendedores, que não tem incentivos por parte do governo em sua maioria. Então, Cloriza tem esse conhecimento da gestão. Cloriza trabalhou com gestão pública, eu auditava as contas públicas da UERN, lá em Mossoró, no Conselho Curador, e a gente encontrava algumas irregularidades, apresentava, porque a gente estudou, se preparou, se capacitou, e não foi pensando em ser política. Eu me preparei para a vida, só que a vida me colocou na política. Eu acredito que essa é toda a diferença. Compare a experiência, a vida e a qualificação de Cloriza Linhares com a atual gestora, que nunca geriu nenhuma barraca de coco. Porque quem hoje tem uma barraca de coco em Ponta Negra, ele gera imposto e renda para o Estado, muitas vezes ainda emprega uma pessoa, então sabe o que é empreender no nosso país. E é diferente de quem vive com a máquina pública utilizando como cabide de emprego. Qual é, a senhora tem conhecimento da receita e da despesa do Estado hoje? Olha, a LOA, né, que foi agora em dezembro, foi aprovado quase 16 bilhões, o orçamento de receita. Mas as despesas já estavam orçadas acima de 16 bilhões. Então você começa que dentro de um planejar, você já entra com algo deficitário. Isso é muito preocupante. Mas olhe outro dado importante. Se você for para as receitas do estado do Rio Grande do Norte, ela só vem crescendo. É só pesquisar e na internet. De um ano para outro chegou a 1 bilhão de aumento. Ah, Cloriza, é aumento por capacidade de gestão? Não. Porque você pode aumentar a arrecadação, gerando emprego e renda quando você fomenta a economia e os empreendedores, que é quem emprega e que gera renda nesse país, aumenta a arrecadação porque passam a ser contribuintes que não eram. E existe aumentando impostos, que é um drama que a gente vem vivendo com a questão do combustível. Se aumenta o combustível, aumenta a arrecadação do ICMS. E o que é que acontece? A arrecadação aumenta. Então está muito claro, não é quanto se entra no Estado, é quanto se gasta. O que é que você achou dessa decisão mais recente do governo do Estado de taxar, por exemplo, a questão da energia eólica? No seu governo, você acha que essa é uma boa saída? Olha, a energia eólica, ela não tem tido atenção. Criar uma nova taxa, né? Uma nova arrecadação. Eu queria trazer um novo olhar para a eólica, que ninguém fala no assunto, mas eu já venho falando desde o ano passado. Vocês sabem aonde fica a arrecadação do ICMS, consumidor, da eólica, da energia solar. A energia solar não, desculpa, a eólica. Eólica, desculpe. Aqui no estado... No estado consumidor e não no produtor. É. Começa aí um problema, porque quem sofre o impacto ambiental é o estado do Rio Grande do Norte. A gente tem as compensações, os empregos são temporários. A gente não está reclamando de caixa, de dinheiro, porque esse imposto não fica aqui no nosso estado. Ah, Cloriza, teria que haver uma alteração? Sim, é uma matéria de estado, não de... E aí iria os senadores pleitear. O estado do Rio Grande do Norte hoje, no Brasil, representa 30% da produção de eólica. E aí, quando se junta com os demais estados do Nordeste, chega a mais de 60% da produção. Então, sua proposta é mudar a questão da tributação da arrecadação. Ficar nesses estados aqui. Esse tributo novo criado não pelo governo... Novo. Não, o novo criado pelo governo para compensação ambiental. O que a senhora acha disso? Muita gente desse mercado está dizendo que isso pode afastar a instalação de novas empresas aqui no estado, já que os estados vizinhos não cobram esse tributo. Olha, tributo não existe, mas hoje existe uma lei federal que obriga a compensação. Tanto é que eles fazem alguns benefícios aonde é instalada a eólica. Porém, eu não vou entrar no mérito de criar imposto. Foi o que eu acabei de dizer, que o mau gestor, ele cria imposto para tirar receita, sobrecarrega o contribuinte. Um bom gestor, ele modifica as regras
para fazer caixa. Então eu volto para a eólica como trazer nossos senadores unidos com o do Nordeste, porque é uma região pobre, o Nordeste, e lá no Congresso pleitear que o ICMS que vai para a região Sul e Sudeste, que é mais rica que a nossa, passe a ser aqui do nosso estado. E aí a gente vai ter dinheiro suficiente sem precisar criar um outro imposto. Quem é o candidato a senador da senhora? É com muito prazer que eu falo que Ney Lopes é o nosso candidato a Senado pelo PMB, né, Partido da Mulher Brasileira, que ainda está em trâmite, Brasil 35. Foi com muita alegria que recebemos esse político renomado. Eu digo renomado porque um homem que entra, passa vários anos na vida pública e sai com as mãos limpas, é alguém que a gente tem que ter muito respeito. E se você for ver a história do senador Ney Lopes, a gente percebe que ele contribuiu e ainda continua contribuindo com o nosso Estado. E a presidência da República? A presidência da República, num primeiro momento, o ano passado, foi lançada uma pré-candidatura, Cabo Daciolo, mas não foi à frente. E a nível nacional eles deixaram a gente liberado para poder escolher quem quisesse. E quem é o da senhora? Olha, hoje eu não me posiciono. Eu tenho uma preocupação tão grande com o nosso Estado, que para mim eu acho que isso é uma coisa secundária no momento. Por quê, Clorisa? Porque a gente tem problemas demais. Eu sei que quem ganhar, eu vou bater a porta, eu não vou levar isso para o lado pessoal. Vou bater, olha, eu quero ajuda. O Estado do Rio Grande do Norte está precisando, faça alguma coisa. Eu acho que esse é o papel do governador. Mas, com certeza, no tempo hábil, a gente vai estar debruçada para dizer. Porque eu acho que o momento não é esse. A senhora tem alguma definição ideológica? Eu sou cristã. E eu sou pautada na vida cristã. Porque a minha vida se chama superação. Eu já passei por muitas dificuldades, desde fome até meu filho morto nos braços por 3 vezes. Morto, parada respiratória. E busquei a meu Deus e Deus ressuscitou, deu o sopro da vida. E além do mais, ele convulsionou 24 horas, foi desenganado e ele tem essa síndrome rara. Mas hoje eu recebo da equipe do Sírio-Libanês autorização, me pedem para escrever sobre meu filho, porque ele é um milagre dentro da medicina. Então eu sou de família cristã e eu não posso ir contra os princípios que eu acredito. Essa é a minha linha. Mas do ponto de vista ideológico, já está se discutindo bastante isso, entre esquerda, direita, centro. Como é que a senhora se define? Olha, eu gosto muito, eu não me vejo na definição, porque em alguns aspectos eu vou estar do lado da esquerda, no que diz igualdade, trabalho, enfim, as minorias, eu estou sempre envolvido. Eu sou uma pessoa que levanta a bandeira das pessoas com deficiência faz 30 anos, meu filho tem 30 anos e eu estou em movimentos com pessoas com deficiência, animais. Então, assim, as pessoas querem taxar a gente disso e daquilo e esquecem de propor algo que una e que transforma a sociedade para que a gente possa viver bem. Hoje é repartir, é dividir. Há quem diga que eu seja de direita e há quem diga que eu sou de centro-direita, ou de centro-direita. Esse carimbo, né, essa coisa de taxar a pessoa, o fato de você defender determinadas bandeiras, tem partidos que querem se apropriar das bandeiras, né? Você não pode ser uma pessoa cristã e conservadora porque já querem taxar uma pessoa de direita ou extrema-direita. Você não pode defender as minorias que a esquerda já se apropria, não, essa bandeira é nossa. Então, essa coisa do taxar, tá inclusive chata, né? Rótulo. Eu digo, rótulo. O meu filho passou a vida toda sofrendo bullying. E isso é muito prejudicial. É por isso que a gente está no estado que está, porque as pessoas, uma precisa das outras. E quando a gente coloca rótulos, aí a gente acaba julgando o outro sem nem conhecê-lo. Pesquise, busque nas redes sociais, procure saber quem é a pessoa, procure saber quem é Clorisa Linhares e descubra o que é que ela é. Clorisa, você falou na questão da segurança pública. Neste fim de semana, uma imagem chamou muita atenção de toda a população do Rio Grande do Norte. A gente pede até para a produção colocar para quem está acompanhando o nosso programa aqui pelo canal do YouTube. Uma viatura da Polícia Militar usada pela patrulha Maria da Penha foi flagrada sendo empurrada por 3 policiais militares. Ontem pela manhã, eles estavam saindo da delegacia de plantão da Zona Norte, na Avenida Dr. João Medeiros Filho, aqui na capital. Uma imagem, assim, que chama muita atenção, né? Pela falta de condição de trabalho desses policiais, né? É triste ver ali os policiais terem que empurrar a própria viatura. O governo do estado disse que ainda ia apurar o que aconteceu. Ana Karina, Túlio, para mim isso não é surpresa, porque as pessoas falam distante porque nunca estiveram dentro do sistema, né, de segurança.
Eu fui policial penal com 5 anos de idade. Trabalhei na Mário Negócio, na cadeia pública de Mossoró. Casada há 30 anos com um delegado de polícia civil, que exerceu a profissão, aposentou-se agora, graças a Deus conseguiu sobreviver. 25 anos de profissão. Quantas vezes eu fui numa delegacia, não tinha um papel? Caiu o teto na delegacia, a gente tirar do bolso para levantar o teto. Pensou? Caiu o teto de gesso. Aí a gente pegar o dinheiro do bolso para ir, papel, combustível, carro. Lá no presídio teve um momento que a gente tinha as audiências lá no fórum e não tinha combustível, não tinha policial para conduzir o preso porque precisava de escolta. E aí aquelas audiências eram canceladas. Então, assim, essa é a realidade de quem vive a segurança pública. E tem coisa pior. Quem vive hoje fazendo a segurança, que sai de casa e sabe se não volta, e eu estou falando aqui para uma categoria que eu estive e estou envolvida, porque a gente nunca deixa de ser um policial. Quando sabe que é ex-policial, mata, se tiver oportunidade, você pode ser um cidadão, mas se você levar, é aposentado, não está mais na ativa, mas pode morrer. E qual é o projeto da senhora para melhorar a segurança pública aqui do estado? Segurança pública, eu tô com 49 anos. Escuta, a vida toda é carro, é inteligência, não sei o que, nem funciona direito. Mas a segurança pública não começa com a repressão nas ruas, não. Ela termina lá. Segurança pública começa com políticas públicas na base, na política. Na base, na sociedade, lá na periferia. Naquelas pessoas menos favorecidas. E por que eu afirmo isso? Porque durante 5 anos que eu estive na Mário Negócio, eu fiz um projeto de pesquisa científica. Mas isso é a longo prazo, né? Mas aí é o que eu quero dizer. A gente já vive hoje uma situação de facções criminosas fortalecidas, a criminalidade nas ruas e os policiais militares até em situação desfavorável. Quando a gente tem planejamento estratégico, a gente tem regras para curto, médio e longo prazo. Tem que ser paralelo. A gente precisa, primeiramente, inteligência. Hoje, o crime organizado está mais inteligente que a gente, porque a gente não tem um sistema de digital, que um plano de saúde tem. A gente tem a questão de câmeras que coloca, mas não existe uma forma eficiente e uma comunicação entre as 3 forças policiais, que é a militar, a civil e também o Ministério Público, que é um dos responsáveis para propor denúncia. Às vezes não vê uma comunicação saudável. E fora isso, a gente vê a questão de viatura, combustível e o material humano. Mas não adianta ter tudo isso, reprimir se a gente não trabalhar as bases. E digo isso porque nessa pesquisa que a gente fez, a gente constatou isso. 95% da população carcerária que eu tinha lá, e eu pesquisava 1 a 1, porque foi material que a gente fez lá, que é que eles tinham. 95% era oriundo de famílias desorganizadas. Sem a figura masculina, o pai era alcoólatra, ex-presidiário. A escolaridade. Não tinha sequer o Fundamental 1 completo. Muitos não sabiam ler, não tinham profissão. Então é preciso ter políticas públicas paralelas, senão a gente vai estar enxugando gelo. A sociedade se tornando mais violenta. Como é que está a chapa proporcional aí, as 2 nominatas? Tem, no caso da estadual, acho que tem aquele professor Tiago, né, que é Gari, professor Luiz Carlos, foi vereador aqui em Natal. Como é que estão as 2 nominatas de federal e estadual? O partido tem trabalhado com a nominata já vem há uns 2 anos, né? A gente saiu bem à frente, graças a Deus, é um partido pequeno, sem tempo de TV, sem fundo partidário, mas é um partido formado por grandes pessoas. E tem, além desses 2, a gente tem Zé Peixeira, em Mossoró, a gente tem também outros candidatos aqui em Natal, Caicó, Odair, que já foi presidente da Câmara, lá em Caicó, e também foi da FECAM, e tem outros bons nomes também. Na verdade, a gente tem, são 25 nomes, a gente tem uma nominata de 30 para ser ajustado no dia da convenção. Federal também está bem organizado. Entrevistamos Cloriza Linhares, pré-candidata ao governo do estado pelo Brasil 35. Aliás, a sua entrevista é muito elogiada aqui pelos nossos internautas. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no 12 em Ponto. Eu que agradeço, Ana Karina, agradeço também a Túlio Lemos pelo convite e agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui pela 98. E queria deixar para as pessoas só uma reflexão. Seja agente da mudança, não adianta reclamar, ficar no sofá, dizer que todo político é desonesto, que isso não muda. Só vai mudar quando o homem e a mulher de bem sair da sua zona de conforto e deixar de ser um crítico para ser um agente de mudança. E siga a gente nas redes sociais.